essa minha aula aí de Word, né? Quarta aula. Vou subir o arquivinho já. Só estou ajustando a câmera aqui para ficar um pouquinho melhor a posição dela, tá? Em seguida a gente já começa a nossa aulinha aí, nossa quarta aula de Word, tá? Acho que ficou bom assim. Tá cortando um pouquinho ali, não tem problema não. Tá um pouquinho frio aqui hoje, por isso que eu tô de jaqueta de novo, né? Quando tá frio, a gente não tem jeito, fica de jaqueta mesmo, tá? Vou ajustar o microfone aqui também para ele ficar um pouquinho melhor posicionado. Então, melhor. Bom, aula 4. Vamos subir aqui o arquivinho do Word, tá? Já estou compartilhando a tela, já estou gravando a aula, né? Já mostrou que está gravando, então vamos lá. Aula 4, nós vamos ver editando o cabeçalho e rodapé, tá? A gente vai começar pelo cabeçalho, depois o rodapé, depois uma ou mais caixas de texto, e depois dar uma olhadinha lá no estilo de formas, tá? Correspondente à página 124, melhor dizendo, né, do livro, 124. A aula tende hoje a ser 40 minutos, 45 no máximo, tá? Claro que a gente vai rever um pouquinho ali do range, um pouquinho de formatação, tal, junto com o cabeçalho e rodapé, mas tranquilo, a aula é de 50 minutos no máximo, tá? Então, deixa eu já deixar grifado aqui o primeiro item aqui, o cabeçalho, deixar ele realçado, né, em amarelinho, como a gente deixa sempre em todas as aulas. Já vamos abrir um arquivo novo, vamos lá, arquivo novo, vamos clicar em documento em branco, né, que é assim que a gente está usando em todas as aulas, já veio o arquivinho branco, folhinha branca. Vou aumentar o zoom aqui do próprio Word, né, deixar em 140%, mais ou menos. Bom, eu vou digitar um texto, né, para a gente salvar ele depois, editando cabeçalho. Vou dar um Enter, já vou fazer um range aqui, né? Como eu preciso mostrar para vocês aí o cabeçalho e o rodapé rodando em várias páginas, né? Tanto no cabeçalho quanto no rodapé, e depois fazer algumas configurações ali de cabeçalho e rodapé na primeira página ou a partir da segunda página, né? Mais ou menos isso que a gente vai trabalhar. Então vamos fazer um range um pouquinho exagerado, um range aí de 20, tá bom? 0,4. Vamos ver quantas páginas vão dar, né? Deixa eu aumentar um pouquinho mais o zoom ainda, tá? O próprio Windows aqui, ó. Aumentar o zoom do Windows. Ele vai pensar um pouquinho, vai aumentar o zoom, tá? 200 e poucos por cento. Deixa eu mostrar na telinha ali, né? O range que eu fiz, igual a range 20,4, tá? Assim que eu der Enter, ele vai gerar 20 blocos, e para cada bloco, 4 frases. Enter, ele já gerou, nós aí, né? Vou baixar o zoom do Windows. Bom, e nós temos aqui 3 páginas, dá para ver aqui na barra do status, na parte de baixo do lado esquerdo, que eu estou na página 3 e tenho 3 páginas, tá? Se eu voltar lá para a página 1, que é onde eu comecei, né? Na barra do status aqui embaixo vai mostrar que eu estou na página 1, porém eu tenho 3 páginas. Deixa eu aumentar o zoom para vocês enxergarem isso que eu acabei de falar, tá? Tá aqui, ó, na parte de baixo, perto do botão iniciar. Então eu estou na página 1, mas tenho 3 páginas no meu arquivo. Então, o primeiro número sempre é o número da página que você está posicionado, e o último número é a quantidade de páginas. Logo em seguida tem aí uma informação importante também, né, que é 1401 palavras, que foi feita lá no meu comandinho no range, mais aquele título que eu digitei, né? Então, uma informação importante é saber a quantidade de palavras. Então, não precisa contar, só olhar na base de status aqui que você já enxerga a quantidade de palavras. Bom, nosso texto está desalinhado, nós vamos alinhar. Mas antes disso, F12 para salvar, né? Como a gente usou em todas as aulas de Word. No F12 ele vai já oferecer a primeira frase como sendo o nome do nosso arquivo. Está oferecendo inclusive a extensão doc.x, .docx, melhor dizendo, né? Que é a extensão do Word, mais moderninho aí, né? Vamos salvar lá no meu HD externo, que eu tenho feito isso em todas as aulas, né? Desde a primeirinha lá, a aula do Windows, né? Então, ó, backup, né? Letra D de dado. A gente está salvando na pastinha de gravação de aula e vamos gravar dentro da pastinha do Word, tá? Muito provável que a gente vai observar que lá já tem os arquivinhos, a gente vai acrescentar esse aqui. Tem inclusive os arquivos que eu estou usando para grifar lá, realçar em amarelo, né? Os 4 que a gente já usou. A partir de hoje já tem 4, né? Legal? Vamos clicar no botão salvar, que está aqui na parte de baixo da tela, e ele já muda o nome do arquivo para nós, lá para editando o cabeçalho e rodapé. Nosso texto está desalinhado, totalmente desalinhado do lado direito. Nós vamos alinhar ele usando aqueles comandinhos que nós já vimos na aula 1 e na aula 2, e acho que na aula 3 também, se não me engano. Ctrl T para selecionar tudo.
e em seguida Ctrl J para justificar tudo. Então, justificou o lado direito também, está tudo alinhado bonitinho agora. Ó. Se a gente olhar todas as 3 páginas, né? Bonitinho, tudo alinhado bonitinho, tá? Vamos voltar lá no princípio, no começo, né? Na primeira página, selecionar somente o editando cabeçalho e rodapé, vou dar um comandinho básico aí, Ctrl N, e observar que o texto ficou em negrito porque estava selecionado, e ele destacou para nós aqui o botão negrito, né? A letra N aí no grupo fonte, aqui no grupo fonte, na página inicial, tá? Um pouquinho de formatação aí do que nós vimos, relembrando um pouquinho das aulas anteriores, né? Aula 1, 2 e 3, né? É bom sempre relembrar alguns comandinhos para a gente não esquecer, né? Apesar de ter lá as tabelas no livro, você lê lá, página 35, 36, 37, se eu não me engano, né? Vamos lá confirmar aqui, se são essas páginas mesmo. 35, 36, 37. Tem uma tabelinha lá de comandos, mas o ideal é sempre ir executando, tá? Bom, o que isso tudo tem a ver com o cabeçalho e o rodapé? Nada, né? Só preciso de ter um texto aí, digitado ou usando o Rend, para a gente trabalhar com o cabeçalho e o rodapé, tá? O cabeçalho vai ficar na parte de cima e o rodapé, como é pé, né? Fica na parte de baixo, então vai ficar aqui na parte de baixo, de todas as páginas. Então, todos os cabeçalhos serão na parte de cima e todos os rodapés na parte de baixo. Depois eu vou configurar para ficar um pouco diferente, tá? Muito provável que no final aqui, ou mais para o finalzinho, depois que a gente fizer todo o processo, eu vou criar mais Rend aqui embaixo, tá? No final da terceira página, vou fazer mais um Rend aqui, para perceber que o cabeçalho e o rodapé ele vai duplicando, ele vai aumentando, né? Conforme você aumenta o tamanho do arquivo, tá? Mas lá no finalzinho da aula. Ó, vou voltar aqui na primeira página, mas poderia ser qualquer uma, né? Poderia fazer na página 2, 3, qualquer uma delas, tá? Não precisa ter nada selecionado, então vou clicar fora para desselecionar, não preciso posicionar, não preciso deixar nada selecionado, tá? Vou dar um Ctrl B para garantir que esteja salvo, né? Para salvar lá onde eu dei o F12, também como nós já vimos nas aulas anteriores. Bom, e a gente vai inserir, então aqui inserir lá em cima, vamos procurar um botão chamado cabeçalho, que ele fica do lado direito da nossa tela, né? Onde aparece a bolinha aí para vocês, cabeçalho. Eu vou escolher um pouco diferente, né? Vou escolher esse cara aqui, ó, em branco, 3 colunas, tá? Que significa que eu vou ter 3 informações a ser digitado. Texto aqui e texto aqui. Então, eu tenho 3 seções para digitar o texto. Mas eu vou usar o conceito de digitar e o conceito de inserir também dentro do cabeçalho, tá? Vou clicar no primeiro, ele vai ficar cinza, selecionado. Eu vou escrever lá, professor Rafael. Legal? Só para saber aí que o meu nome é professor Rafael, né? Não sei se eu abri a aula falando, né, o meu nome. Normalmente eu falo, né, professor Rafael, Ícaro Campos Santo André, mas acho que hoje eu não falei. Eu fui direto para a matéria e não falei. Bom, e na segunda seção, né, no segundo item aqui, ó, digite aqui, nós vamos inserir uma data. E aí eu já tenho um botão na parte de cima, porque eu estou na guia design. Na parte de cima do lado esquerdo eu já tenho um botão chamado data e hora. Vou clicar no botão data e hora. Vou escolher aqui o modelo da data. Deixa eu ver qual que eu quero aqui. 28, que é hoje, né? 28 de setembro de 2022. Tem uma outra dica aqui importante, tá? Se você quiser que essa data se atualize automaticamente cada vez que você abrir esse arquivo, né? Toda vez que você abrir ele, você quer que atualize, deixa a ticagem na parte de baixo, não está escrito assim, atualizar automaticamente. Você não quer que atualize, que ele mantenha a data de hoje, mesmo que você abrir daqui a um mês. Você vem, tira a ticagem e aí ele não atualiza essa data, tá? Então, precisa ver o que você quer fazer com o arquivo no futuro, né? Quando você fizer um arquivo, você não sabe, pergunta para o gerente, pergunta para o chefe, pergunta para o diretor, sei lá, depende de onde você trabalha, depende para quem você trabalha, né? Pergunta para ele. Ó, vai atualizar a data quando eu abrir esse arquivo semana que vem, mês que vem? Não vai atualizar, eu quero que mantenha a data do dia que você montou o arquivo, que digitou, que salvou e vai para fora. Então, se não quer que atualize, tira a ticagem. Quer que atualize, deixa ticado, beleza? Vou deixar ticado o meu porque eu quero que ele atualize. Vou dar OK, e aí aparece 28 de setembro de 2022, que é a data de hoje, a data que você está executando o arquivo, que eu estou executando. Bom, na terceira opção, ainda no cabeçalho, vou clicar, vou usar o mesmo botão, data e hora, só que agora eu quero a hora, tá? Eu vou escolher 14 horas e 42 minutos. Mesma ideia, se eu deixar ticado, atualizar automaticamente. Quando eu abrir esse arquivo, semana que vem, por exemplo, se for de manhã, ele vai colocar o horário na parte da manhã.
além de ele trocar a data no anterior, né, ele vai trocar também o horário. Então, aquele horário que ele vai abrindo. Eu quero que ele atualize. Se você não quiser que ele atualize, que ele mantenha a data do dia que você fez e o horário que você fez, só tirar a ticagem aqui embaixo, tá? No meu caso, eu quero que ele atualize. Então, eu vou deixar ticado e vou dar OK. Bom, enquanto eu falava, ele mudou, né? Meu relógio aqui mudou de 14h42 para 14h43. Então, logo de cara já deu para perceber que ele atualiza também a hora conforme eu vou trabalhando no meu arquivo, tá? Conforme eu vou executando algumas coisas. Então, meu cabeçalho está pronto, da primeira página. Vamos dar uma olhadinha lá na página 2 e 3 para ver se tem cabeçalho, tá? Descendo o scrollinho aqui, a rodinha do mouse. Olha lá, tem cabeçalho. Vamos para 3. Tem cabeçalho. Exatamente a mesma informação nas 3 páginas. Rodapé ainda não, porque eu não fiz, né? Rodapé. Bom, vou retornar lá na página 1, para a gente trabalhar no rodapé em seguida. Observe que o meu texto, que está na parte de cima, né, do cabeçalho, eles estão mais ativos, está mais escuro, né? Mais bonito, vamos dizer assim, mais nítido. E o meu editando o cabeçalho e rodapé e o restante do texto, ele está mais apagadinho. Significa que eu estou dentro do cabeçalho e rodapé. Eu preciso sair dele para voltar para o texto e fazer o rodapé, porque é outra seção, certo? O botão lá na parte de cima, do lado direito, é fechar cabeçalho e rodapé. Você vai clicar nele, nesse botão, e ele fecha. E aí inverte. O cabeçalho do texto lá, as 3 seções, né? Ficam mais apagadinho, né? Porém, na impressão fica normal, tá? Fica exatamente igual, fica a mesma cor e tudo mais. É só para destacar que você está usando o cabeçalho. E o texto voltou a ficar ativo, tá? Isso nas 3 partes. A gente olhar, o cabeçalho está mais apagadinho, mas é normal. Se eu quisesse voltar no cabeçalho, eu poderia escolher a página 1, 2 ou 3, tanto faz, se alterar alguma coisa. Por exemplo, escrevi meu nome errado aqui, que não é o caso que eu escrevi certo. Mas o que eu poderia fazer? Em vez de fazer o comando novamente, eu só vim aqui em cima e dar 2 cliques. E ele abre de novo o cabeçalho e você conserta aquilo que estiver errado, né? Mesmo que seja alterada uma informação, né? Apagar, deletar, colocar outra informação, você dá 2 cliques e ele já volta. Vou fechar o cabeçalho e rodapé novamente. E agora, em seguida, a gente vai fazer o rodapé. O rodapé eu já quero fazer um rodapé mais desenhado, mais sofisticado, que apareça o número de página. Então, vou escolher um mais bonitão lá, mais simpático, tá? Eu vou deixar lá na parte de baixo da página 1, só para a gente enxergar que vai entrar aqui na parte de baixo. Por enquanto não tem nada, nenhuma das 3 páginas. Vou dar um Ctrl B para garantir que essa parte está salva, né? Vou lá na guia seguir novamente, vou usar o botão rodapé. No rodapé eu tenho vários modelos, né? Não tem só essa quantidade que aparece. Tem inclusive aquele que a gente usou anteriormente lá no cabeçalho. Mas eu vou descer a barra de rolagem aqui, ó, para procurar um mais bonitão ou mais simpático, né? Tem vários. Se não me engano, o livro estava abordando colocar esse aqui, ó, azul e neon, né? Tem mais para baixo. Tem com número de página, que é o que eu quero, mas deixa eu ver. Deixa eu botar um pouquinho para trás aqui para ver se tem um nome do autor. Não quero. O número de páginas você vai personalizar, escolher qual que você achar mais bonito, tá? Verifica lá qual que você acha mais simpático, tá? Vamos dar uma olhadinha, deixa eu ver, esse aqui é autor, não. Acho que eu vou acabar ficando com esse último aqui, ó, semáforo, tá? Ele tem um número de páginas mais centralizado. Então, vou clicar nesse aqui e observo que ele já coloca aqui, centralizado, né? No rodapé, claro. Página 1 de 3, aquilo que eu estava falando no começo. Eu estou na página 1, mas tenho 3. Se eu descer a barra de rolagem lá no rodapé da segunda página, vai aparecer página 2 de 3, porque eu estou na 2. E lá na terceira e última, né? Vai aparecer, última por enquanto, porque a gente vai aumentar depois, né? E vamos analisar o que aconteceu com o cabeçalho e o rodapé. Página 3 de 3, legal? Estou na terceira e tenho 3. Então, o primeiro número sempre é a página que você está, e o último é sempre a quantidade de páginas que você tem. Então, um bom exemplo é olhar na página 1, que é mais fácil de entender na página 1, né? Esse que eu acabei de falar. Então, vou voltar um pouquinho na página 1, parte de baixo. Estou na página 1, mas tenho 3. Legal? Perfeito? Muito provável que agora a gente vai usar o mesmo botão fechar, cabeçalho e rodapé, para ele fechar e ficar, o texto ficar ativo, tá? Em seguida, eu vou voltar aqui, né? Fazer uma configuraçãozinha. Eu vou fazer o cabeçalho primeiro, mas vocês vão observar que vai funcionar muito provável que nos dois ao mesmo tempo. Eu estou na página 1, vou subir um pouquinho aqui para ficar no início, né, na página 1. Vou fechar o cabeçalho e rodapé. Observe que minha guia design, que estava aqui do lado direito, ela desapareceu. Por quê? Porque agora eu estou no texto. Então, ele enxerga a informação, né, que corresponde a texto. Página inicial, porque é onde eu estou trabalhando, formatando e vai para aí fora. Bom, para
faço esse comando que eu vou fazer, né? Essas configurações, eu vou utilizar o recurso aí de voltar lá no cabeçalho, tá? Então, eu vou vir aqui, como eu já expliquei anteriormente, né? Pode ser aqui no professor Rafael, pode ser na data, pode ser no horário. Tanto faz. Escolhe um deles, dá 2 cliques e ele retorna exatamente na guia design, né? Para provar que a guia design só aparece se eu tiver no cabeçalho e rodapé. E aqui a gente tem, no grupo opções, a gente tem uma opção que já está ticada, né? Mostrar o texto do documento, perfeito, está mostrando mesmo. Diferentes de página, pares e ímpares, tá? Normalmente eu não uso esse, mas deixa eu mostrar a diferença, tá? Então tem a ver com cabeçalho e rodapé. Vamos clicar aqui no diferentes de páginas, pares e ímpares. Na primeira página não aconteceu nada, tá? O cabeçalho está aí normal, vamos ver o rodapé. Está aqui normal, mas observe que na página 2 desapareceu o cabeçalho. Vamos ver se desapareceu o rodapé. Desapareceu o rodapé, mas na página 3 eu tenho. Ou seja, na página 2, que é par, ele tirou o cabeçalho e o rodapé, mas na 3, que é ímpar, ele colocou novamente. Então, na prática, eu, de verdade mesmo, eu não uso muito isso, tá? É só para saber que tem a tal da opção. De repente, se alguém te pedir essa opção lá no serviço, você já vai saber que é por a ticagem aqui na guia design, dentro do cabeçalho e rodapé. Vamos voltar lá agora a fazer um pouquinho diferente, tá? Tirar a ticagem desse segundo quadradinho e vamos colocar a ticagem no primeiro. O primeiro está escrito assim, ó, primeira página diferente, tá? Deixa eu aumentar o zoom para vocês enxergarem essa informação que eu estou passando para vocês aí, né? De repente você fala, não estou enxergando. Estou na guia design, estou dentro do cabeçalho, né, no caso, e vou colocar a ticagem nesse quadradinho. Anteriormente eu colocava no de baixo. Vamos ver o que aconteceu agora na página 1. Na página 1 desapareceu o cabeçalho. Vamos ver o rodapé da página 1, por enquanto. Também desapareceu, mas na página 2 tem cabeçalho. Lá na página 2 ainda, né? Tem rodapé, tá certo? Aí ele mantém o número aqui, ó, 2 de 3, lá na 1 não apareceu nada. E na próxima página, cabeçalho tem também, na terceira, e rodapé, vamos ver lá embaixo. 3 e 3, perfeito? Então ele não eliminou simplesmente a página 1, ele só não colocou o cabeçalho e o rodapé para a gente, não colocou a informação. Então, se você precisar esse conceito, por exemplo, fazer um trabalho, né, ou fazer alguma coisa a ver com uma apostila, um livro, alguma coisa assim, você já sabe aí que você pode eliminar o cabeçalho, né, e o rodapé da página, por exemplo, do sumário, ou da parte de falar um pouco do livro, em vez de começar no livro mesmo, né, fazer alguma explicação do que contém o livro. Ou seja, até mesmo de um TCC. Legal? Então, aqui, ticou, primeira página, ele tira o cabeçalho e o rodapé da página, mas mantém nas páginas seguintes, tá? Fechando o cabeçalho e rodapé, o botãozinho, né? E a gente já terminou essa parte. Só que agora a gente vai fazer mais informações, tá? Vamos acrescentar mais conteúdo. Vou lá na parte de baixo da página 3. Opa, passei, corta um pouquinho. Cliquei lá no correspondente, esse pontinho, né? Depois do pontinho. Vou dar um Enter. Eu tenho espaço aqui, ó, mais ou menos metade da folha, mais ou menos, né? Eu vou colocar aqui uma caixa de texto, tá? Inserir uma caixa de texto. Então, vamos lá, inserir. Vou procurar o botão referente à caixa de texto, tá lá direito da minha tela. Eu vou escolher uma caixa de texto um pouquinho diferente daquela que eu escolhi, acho que foi, se eu não me engano, na aula passada, ou retrasada, não me lembro, uma dessas aulas anteriores. Depois é só olhar lá nas aulas anteriores, né? Qual foi a caixa de texto que eu utilizei, tá? Eu vou usar uma caixa de texto que ela seja um pouquinho mais colorida. Deixa eu ver qual que está mais colorida aqui. Não vou pegar muito exagerado, não, para não ter problemas aí, né? De formatação, principalmente, né? Acho que a colorida é uma das primeiras aqui mesmo. Eu vou pegar esta aqui, ó. Barra lateral, Austin, não é isso que está escrito? De Austin. Vou clicar e ele já coloca a minha caixa de texto dentro da página 3, só que ele, como era barra lateral, ele colocou na lateral do meu arquivo, né? E ele colocou ali. Observe que o texto, lógico, precisaria ser digitado, mas eu vou usar um range ali, tá? Vou fazer um range. Eu vou apertar mais a minha caixa, tanto na parte de cima para ela sair do cabeçalho, né? Para não atrapalhar o meu cabeçalho aqui, ó. Né? Porque o meu texto eu quero aqui embaixo e não aqui em cima, tá? Vamos ver se eu consigo baixar esse aqui também. Baixei, perfeito. Porque estava desaparecendo aqui o meu horário, né? A caixa estava tampando o meu horário. Lá na parte de baixo, muito provável que ela também está atrapalhando o meu rodapé. Não é o caso, porque o meu rodapé ficou no centro, mas se tivesse informação na direita, ela ia atrapalhar. Vou diminuir a caixa aqui também.
Então, a caixa não precisa ficar do tamanho que ela está vindo, né? A largura eu vou deixar ela um pouquinho menor também, tá? Para manter aí minha lateral, né? E ela vai ficar mais esticada, claro, né? Porque eu apertei, o conteúdo ficaria mais esticado, tá? Eu vou clicar dentro da caixa, porque por enquanto eu estou com a borda, né? Então, como ela é lateral, ela ficou na lateral mesmo, legal? Vou clicar dentro e vou escrever um título ali, tá? Ele fala assim, ó, lá na página 129, novidades da nova versão 2019. Eu vou escrever exatamente essa frase, tá? Novidades. Direto, tá? Ela desceu, né? Porque a caixa está apertada. Nova versão 2019, né? Então, como não coube, né? Porque está apertado, eu deixei, né? Poderia tranquilamente aqui, ó, já que eu apertei do lado direito, né? Eu poderia aumentar aqui do lado esquerdo. Claro que ele vai afetar o meu texto vai descer um pouquinho, tá? O texto aqui da lateral, ele vai descendo porque eu estou apertando a caixa está ficando maior. Então, ficou mais parecido com o que está escrito lá no livro, né? Novidades um pouquinho maior, vou aumentar um pouquinho mais. Aí, vou data para cima, nova versão 2019, tá? E aqui, em vez de digitar, eu vou usar um rend, tá? Eu vou apagar esse texto aqui, tá? Vou deletar e vou fazer um rendzinho aqui dentro, tá? O espaço é meio limitado ali, vou fazer um rend básico, tá? Bem simples. Rend, eu acho que uns 3 no máximo, 2, tá? 3,2 no máximo, tá? Vou aumentar o zoom aqui para você enxergar, né? Porque eu estou usando a caixa de texto, então um pouco diferente daquilo que nós temos nas aulas anteriores, mas a proposta é a mesma. As minhas outras caixas de texto ficavam embaixo do texto, essa aqui eu coloquei na lateral, tá? Vou dar um Enter para ver se ele gera aí um texto. Se ficar um pouquinho exagerado, a gente diminui um pouquinho o texto, tá? Aqui eu estou fazendo um comandinho de gerar textos automáticos, né? Então eu preciso verificar se a proposta aí, né? Tá legal, tá mais ou menos, né? Então, essa caixa aqui, ó, a parte de cima, eu não desejo essa caixa, esse texto, esse retângulo, né? Eu vou deletar ele, né? Quando eu deleto a caixa, aquela área azul que estava ali, né? Esverdeada, ela estava ocupando uma certa parte da minha caixa de texto, né? E aí o texto avançou ali para a direita, né? Vou subir minha caixinha novamente, para ela ocupar aquela área que estava ocupando antes. Aí, perfeito, o texto recuou, tá? Então, observe que você consegue criar uma ideia aí, né? Criar uma caixinha. Ó, minha caixa ficou quase perfeita, né? Com exceção desse destaque que está aqui embaixo, né? Da minha caixa de texto, o resto ficou praticamente perfeito. Mas eu posso fazer o seguinte, posso aumentar um pouquinho mais, né? Até o meu texto ficar bem legalzinho aqui, tá? Se não ficar legal, a gente vai ajustando até ele ficar legal. Tá? Legal? Então, deixa eu ajustar um pouquinho mais. Deixar a largura dela um pouquinho maior. O texto vai subir, é claro, né? Ela já subiu. Pode estar um pouquinho exagerado agora. Ver se eu consigo deixar os dois ao mesmo tempo. Vou descer um pouquinho mais. Perfeito. Ó, então, a minha caixa de texto, ela ficou ali a lateral, né? Porque era a lateral. Eu já vou até fazer o seguinte, eu vou clicar aqui fora, tá? Vou dar um Ctrl+D para garantir. E já vou gerar um rend aqui, ó, na lateral, tá? Muito provável que, como eu vou fazer um rend um pouquinho exagerado, ele vai ultrapassar para a página 4, que não tem ainda, né? E a gente vai olhar lá o cabeçalho da pé para ver se ficou certo, se ficou bonitão. E aí, lá nas páginas seguintes, né? Lá, 4, 5, 6, as páginas seguintes, a gente vai fazer as formas e colocar um range dentro das formas e colocar a cor, conforme a página 130, tá? Que vai ser um dos últimos itens que a gente vai trabalhar. Mas primeiro eu vou fazer o tal do range aqui um pouquinho exagerado. Eu vou exagerar um pouquinho no range, tá? Aí logo abaixo do meu texto. Vou fazer assim um range, igual a range, né? Para ficar randômico. Vou dar uma pequena exagerada, tá? Vou colocar assim 30,4, né? Só lembrando que esse número não pode ser nenhum, aliás, não pode, né? Não pode ser 0,1, porque o 0 não é nada. E nem 1,0, porque o 0 também não é nada. Então, 1,1 tudo bem, né? Qualquer número acima de 1 aí, tranquilo, tá? Bom, 30,4 significa que vai ter 30 blocos. A gente começou com 20, se eu não me engano. E 4 frases. Pode ser outro número, tá? Não precisa ser 4. Depende do conceito que você está trabalhando aí, utilizando. Vou dar um Enter para ele executar.
Perfeito, foi exatamente isso. Ele gerou 7 páginas, dá para ver aqui embaixo, né? E, inclusive, a gente percebe que o cabeçalho já replicou, né? Já passou para as outras páginas. E o rodapé, está lá mostrando que eu tenho 7 páginas, estou na página 7. Legal? Então, significa que funcionou. E aí, vamos ver o que aconteceu lá na caixa da página 3, se não me engano, né? A caixinha que a gente estava trabalhando. Vamos confirmar aqui. 4, 3, ó. Como eu fiz um range um pouquinho para cima aqui, né? Ela expandiu aqui, ó, percebeu que a caixa estava um pouquinho menor, né? Aí o texto entrou embaixo aqui, ó. Significa que eu posso ajustar, né? Posso ir ajustando aqui, ó. E o meu texto vai se alinhando conforme a caixa. Então, eu posso ter uma caixa do lado esquerdo, do lado direito, aí eu que vou decidir o que eu acho mais tranquilo, mais simpático, tá? Legal? Então, ó, lembrando que o rodapé, né? O cabeçalho do rodapé, ele sai duplicando aí, né? Sai colocando nas páginas novas aí. Então, se eu fizer, sei lá, 100 páginas, 200 páginas, ele vai duplicar tanto o cabeçalho quanto o rodapé. Só na página 1 lá que não teve, ó. Estou na última aqui, né? Na página 7. A página 7 tem um pouquinho de texto, então tem espaço para fazer as minhas caixas, as minhas formas, na verdade, né? Que vai ter texto. Ctrl B para garantir. Bom, e aí nós estamos nesse nosso arquivo, né? Estamos findando. Vamos tomar uma aguinha aqui para deixar a garganta mais show de bola, né? Mais tranquila, vamos dizer assim. Muito bem. A partir agora da página 7, nós vamos inserir 4 formas, e essas formas a gente vai colocar cor e fazer rendezinhos dentro dela, tá? Eu vou usar uma verde, depois uma verde um pouco mais escura, depois uma laranja mais escura e mais clara, tá? 4 formas espalhadas aí, né? Dentro. Formatar, é claro, né? Vamos lá no inserir, formas, tá? Eu vou escolher aquelas formas que estão lá na parte de baixo. Deixa eu ver qual que eu vou escolher aqui. Não, eu vou escolher normal mesmo, eu vou escolher retângulo mesmo, tá? Então, eu vou desenhar uma forma aqui. Deixa eu ver essa aqui eu quero maior. Legal? Ó, tem espaço, tranquilo, daria para fazer maior ainda, mas por enquanto eu só estou definindo qual vai ser o tamanho. A cor eu falei verde, claro, né? Aqui está aparecendo azul porque é o padrão, né? Eu pego o azul aqui, ó. Eu vou clicar na setinha e eu quero esse verde mais clarinho aqui, ó. Legal? O range que eu vou fazer aqui dentro tende a ser cor preta, porque eu escolhi o verde, que o ABC é verde, tá? Então eu vou clicar aqui dentro, né? Já está clicado na verdade, e vou digitar lá, igual a range. Como aqui eu estou limitado, né? Meu espaço não é muito grande, nós vimos que lá na caixa lateral eu fiz 3,2, já ficou apertado, então esse aqui eu vou fazer 2,2, né? Mas na prática você estaria digitando e não usando o range, tá? 2,2, vou aumentar o zoom para vocês enxergarem que foi 2,2, dentro da forma, né? E vou dar um Enter para ele gerar o texto aí da forma, tá? Aparentemente aconteceu duas coisinhas. A primeira, meu texto ficou desalinhado, então vou selecionar e alinhar. Mas a segunda coisa que é mais importante, o meu texto está cortando, não está aparecendo inteiro aqui não. Vamos aumentar a caixinha, falar a verdade, ó. Tinha mais texto para baixo. Bastante texto para baixo. Muito bem. Ainda tem espaço, posso aumentar mais ainda. Tem bastante texto. Aí, acabou. Acho que eu ainda estou na página 1 aqui. Deixa eu... página 1 não, página 7. Vamos ver, vou confirmar. E ainda sobrou um pedaço. Daria para ser até maior que isso, tá? Só que estava desalinhado, como eu falei, né? Vou selecionar o texto dentro da caixa e vou dar um Ctrl J para ele expandir o texto aí e deixar ele alinhado bonitinho, né? E aí você decide se a caixa tá bom, aumenta ou diminui, tá? E o texto vai meio que acompanhando, tá? Eu estiquei um pouquinho, mas eu vou precisar de mais 2 caixas aqui, mais uma outra grande aqui, tá? Formas, né? Vou dar um ajuste aqui, porque ficou maior do que o texto, né? Depois que eu justifiquei, Ctrl B para garantir. Agora a gente vai inserir uma outra e ela vai ficar aqui, ó, tá? O meu texto está em cima aqui, ó. Vou deixar posicionado no final aqui do pontinho do meu texto, tá? Vou aumentar o zoom, deixar 100% aqui para vocês enxergarem, né? Que meu cursor está piscando aqui depois da palavra dispositivos, pontinho. Vou lá de novo, ó, inserir, formas,
Eu vou pegar um retângulo aqui, tá? Poderia ser uma outra forma, se eu quisesse, né? Um retângulo de canto arredondado. Acho que aqui não vai combinar, não. Vou deixar o retângulo normal, tá? E vou desenhar ele aqui assim, mais ou menos, ó. Eu tenho uma referência ali, né? Mais ou menos nessa ideia aqui, ó. E esse aqui eu vou deixar um verde mais escuro, tá? Vamos abrir aqui, tá azul, né? Porém, os verdes escuros, ele usa a fonte branca. Porém, lá no livro ele está mostrando branca também. Então, eu vou usar esse aqui, ó, mais escuro. Mas poderia ser esse também, que eu acho bonito. Legal? Aí você escolhe o que você acha mais simpático. Porém, a cor é branca do texto. Aqui eu vou ficar limitado a um range aí de 1,1, muito provável, né? Vamos por um range 1,1. Na prática, 1,1 plus 2, né? Na prática, você tem que digitar o texto e ajustar a caixa, tá? Eu digitei 1,1 ali dentro do meu range, tá? Deixa eu aumentar o zoom para vocês enxergarem que é 1,1 mesmo. Já vou dar um enter com o zoom mesmo. Legal. Ficou pequeno, mas acho que a caixa está limitada também. Vamos aumentar um pouquinho a caixa aqui. Não está tão limitada assim, não. 1,1 é 1 e 1 mesmo, né? Então, por isso que só tem 1 mesmo. Né? Poderia ser 1,2. Então, vou dar um Ctrl Z aqui. Mais um Ctrl Z. O ideal é não tentar aproveitar esse que já está digitado, talvez não funcione. Então, eu vou apagar, vou até fazer melhor, vou clicar fora, depois clicar no meu texto, na minha caixa de formas novamente, tá? Para ela ficar selecionada. E vou digitar novamente, igual a range 2,1 então, né? 2 blocos e cada bloco com uma frase, 2,1. Beleza? Pronto, agora sim, meu texto ficou um pouquinho apertado, aí, um pouquinho limitado na minha caixa. Vamos aumentar um pouquinho. Pronto, já resolveu. Não está alinhado, vamos selecionar para alinhar. Ctrl J, depois que eu selecionar, claro, né? Ctrl J. Pronto, ele alinhou bonitão, ó, né? Eu acho que está até um Enter a mais aqui, ó, porque eu estou vendo meu cursor piscando logo no começo. Então, vou dar um Delete aqui para ver se ele sobe, tá? Vou tirar o zoom aqui. Ó, essa barrinha que apareceu aqui, essas opções, é porque ele está querendo que eu formate essa caixinha, tá? Se eu formatar aqui, ó, ela vai ser superior ou inferior, né, ao meu texto, ou eu posso pôr ela quadrada. Por enquanto, eu vou deixar, deixa eu ver qual que ele pôs aqui, ele pôs em frente ao texto, eu vou deixar em frente ao texto, por enquanto, tá? Vou clicar dentro da minha caixa, vou ver se eu consigo deletar, deletar os espaços, né? Significa que minha caixa acabou ficando um pouquinho maior que o normal, já está justificado o texto. Perfeito. Cliquei fora, vou fazer a mesma coisa, vou clicar aqui, ó, depois do dispositivo pontinho, vou criar uma outra caixa aqui embaixo, eu tenho espaço para fazer uma caixa grande, né, ó, e depois uma bem grande aqui na lateral, né, para poder fazer o último processo, um dos últimos. Então, eu vou voltar formatando um pouquinho essas caixas, tá? A borda, principalmente, dela, tá? Vamos lá, inserir, formas de novo. Posso pegar essa que está na parte de cima, que foi usado anteriormente, né? Por isso que é formas usadas recentemente, ou eu posso pegar aqui na opção retângulo, né? Deixa eu ver se tem alguma aqui, tem essa com uma bordinha diferenciada, seta já fica um pouco mais complicado. Tem aqui embaixo também, ó, no fluxograma também tem a primeira forma ali, é uma caixinha. Eu vou pegar do retângulo que é mais indicado. Ó, então aparece a cruz, né? Eu encosto ali e defino o tamanho da minha caixinha. Vou dar uma pequena exagerada, para ela ficar aqui na base da verdinha da esquerda, mas ficar na mesma largura da verde mais escura de cima. Eu quero essa aqui um pouco, uma cor meio alaranjada, o texto branco também, pode ser. Deixa eu ver se tem uma com texto branco aqui, ó. Pode ser essa aqui, ou essa de baixo, que eu acho bonita, ou essa de baixo, tá? Então, se eu fizer um range aqui, o texto vai ficar branco, né? Vou fazer um range já. Acho que esse aqui vai fazer uns 2,2, tá? Um range aí de 2,2, vou aumentar o zoom para vocês enxergarem que eu coloquei 2,2, perfeito. Já vou dar um Enter, um pouquinho apertado aí, 2,2, mas vamos justificar primeiro, para depois decidir se a gente vai mexer no tamanho do texto, ou na caixinha e vai por aí fora, tá? Vou selecionar todo o texto, tem um texto um pouquinho para baixo ali, coisa mínima, né? Dá um Ctrl J, ó, coisa mínima mesmo, tá? A gente pode fazer o seguinte aqui, ó. Tá vendo que esse texto ele está indo para baixo, como se fosse um Enter, né? Vou dar um Delete aqui para ele subir, já ajusta aí, dá um espacinho, né? Por causa da pontinho você.
né? Já ajusto o texto aqui. Em vez de eu mexer na caixa, eu posso mexer no texto também, né? Tem um espacinho aqui em cima para deixar ela mais próxima da outra. Já resolvia também o tal do problema, né? Ó, porque agora sobrou espaço. E agora eu vou devolver ele aqui embaixo, né? Vou dar um Enter que eu mandei para cima. Pronto, e aí meu texto ficou ajustadinho. Poderia ter feito, aumentado a caixa aqui, que já resolveu todo o problema. Não precisaria ter subido o texto para depois descer, né? Mas foi só para mostrar aí, de repente, apagando o espaço ali, já resolveu o tal do problema sem precisar aumentar a caixa, né? Simplesmente. Aí vai depender do que você está escrevendo no seu texto. Eu estou usando o range, então é uma coisa meio genérica, vamos dizer assim. Ctrl+V para garantir. Vamos agora fazer esse cantinho da direita, que é um item mais escuro aí, tá? Vou continuar combinando as cores aqui. Ó. Inserir, formas novamente, retângulo novamente. Eu vou usar, tem que observar que eu tenho uma régua, né? Então eu vou usar da esquerda aqui, ó, próximo da minha figura verde, até a minha régua, final da minha régua, ali no 15, né? E até a base da minha figura, tá? Lateral aí. Deixa eu ver se ela... Opa, passou um pouquinho, vamos voltar. Aí, pronto, agora ficou na posição da minha base aqui, ficou em cima também, e ficou na direção da minha régua aqui, ó. Legal? Porque a margem na esquerda. Bom, eu vou manter esse cara aqui que ele está falando, em frente ao texto, tá? A cor eu não quero azul, vou lá em cima e alterar. Deixa eu ver que cor que eu vou pegar esse aqui. Vou pegar um laranjão aí. Vai ser esse aqui, ó, laranjão, né? E texto cor preta. Lá no nível ele mostra branca, mas eu vou fazer preto nesse aqui, tá? Vou fazer um rangezinho aí. Acho que vai dar para fazer aí uns 3,2 também, né? Não, 3,2 vai ficar um pouquinho apertado. Acho que vou fazer um 2,2 e ajustar o texto. Então, vamos lá. Igual a range. Preta, né? Porque eu escolhi a cor preta para o texto. 2,2. Vamos dar um Enter. Opa, aqui ficou menos, né? Ficou menos, ele não faz range, né? É igual uma espécie de função. Vamos apagar. Como pode ser que dê problema, eu vou clicar fora, né? Vou clicar de novo aqui, verificar selecionado. Igual range. Ainda bem que eu aproveitar o que aconteceu aí, né? Então, menos não dá, tem que ser sinal de igual, tá? Fechei, 2,2, Enter. Legal, ficou um pouquinho apertado, mas a gente vai justificar, né? Possivelmente já vai resolver o problema. Vamos selecionar o texto, que está dentro da caixa. Ctrl J, não resolveu, né? Mas eu vou ter que lançar a mão de fazer aquilo. Ou eu aumento a caixa, que já vai ficar meio apertado, porque eu já estou no final aí da régua, né? Minha régua de 15. Quando eu estou com a caixa, ele mostra só um pedaço da caixa, tá? Mas dentro do meu arquivo eu tenho 15 centímetros. Se eu clicar no texto aqui, ó, observar, né? Que a minha régua, ela vai de 0, que é onde está o triângulo, até o 15, que está o triângulo, né? Lá tem 2 triângulos. Né? Então, a minha caixa aqui já está quase ultrapassando ali os 15, né? Só não está ultrapassando a folha porque eu tenho a margem, né? Tem 2 e alguma coisa, quase 3, né? De margem aqui. Bom, então eu preciso achar uma outra regra, uma outra ideia. Uma delas seria fazer aquilo que eu fiz anteriormente. Deletar os espaços, né? Que estão a mais, né? Ó, eu acho que ainda tem texto aqui para baixo. Ó, tem um pouquinho mais de texto. Ó, mesmo que eu deletar esse espaço aqui, não vai adiantar, tá? Na prática, eu teria que ajustando todas as caixas, né? Para que essa caixa ficasse, então inverter, né? Fazer essa caixa aqui ficar, as outras ficar o tamanho dessa, melhor dizendo. Deixa eu ver o que eu fiz aqui, eu subi o texto, deixa eu dar um Ctrl Z. Mais um Ctrl Z aqui, ó. Vou devolver ele para baixo, tá? Deixar do jeito que estava antes. E aí eu vou ajustar a caixa aqui para aparecer todo o texto, tá? Então, significa que eu vou ter que ajustar essa caixa e ajustar essa também para ficar da medida dessa. E eu posso fazer ainda, lembra que eu joguei ela para cima? Eu posso clicar nela, pegar na borda e puxar ela para baixo, para ela ficar na base. E aí eu posso ajustar tanto a de cima quanto a de baixo, né? Fazer meio termo aqui, ó. Puxar essa um pouco para cima e a de cima puxar um pouquinho para baixo. Fazer um meio termo das coisas aí. E agora é só clicar na primeira e ajustar na base aqui também. Como eu tenho espaço, né, na base das formas, eu tenho espaço, eu posso fazer isso, tá? E aí, se perceber que meu texto ficou tranquilão aqui, ó, eu poderia ajustar até a largura aqui, ó, dela, diminuir a largura, né?
para que esse espaço não fique aqui, tá? Ou então, se eu der um delete aqui dentro, né, para o texto subir, vou lá e dou um enter novamente para ele descer, que não foi o caso, que eu não fiz nessa primeira, né? Só ajustei mesmo. Legal? Então, o ideal é sempre você ir ajustando. Ctrl B. Bom, e agora a gente percebe que a nossa página 7 tem aí o nosso rodapé e tem as nossas formas. Eu vou fazer um comandinho aqui, ó, que é exibir. Deixa eu restaurar aqui para a gente enxergar o exibir, tá? Porque senão ele não enxerga. Só um pouquinho que eu estou puxando meu arquivo para baixo aqui, tá? Você não enxergar a palavra exibir aqui, ó. O que está lá atrás não está valendo, tá? É aquele que a gente estava grifando, que aliás eu vou voltar lá a grifar daqui a pouquinho, tá? Eu já vou até fazer melhor. Eu vou minimizar aqui, ó. Vamos grifar no rodapé que a gente fez, né? Em amarelo. Tem aquele realce. Vamos realçar a caixa de texto também, que a gente já fez também. Aliás, nós fizemos tudo aqui, né? Vamos realçar esse aqui também. E vamos realçar o estilo de forma, né? Que a gente aplicou nessas caixinhas embaixo, nessas formas, né? O estilo é a parte da cor, tá? Então, a gente já fez os 4 itens. Só que agora eu vou voltar lá, não Ctrl B aqui para garantir, né? Vou voltar lá para fazer a outra parte que eu falei que ia fazer, né? Ó, no exibir, eu tenho um botão. Deixa eu aumentar aqui a telinha para poder enxergar o tal do botão. Deixa eu ver aqui se eu acho o tal do botão. Ele deve estar meio que escondido, o meu botão, tá? Porque como eu estou no exibir aqui, ó, eu não estou enxergando, ele deve estar aqui nesses itens. Largura, páginas, uma página, e embaixo eu tenho um botãozinho chamado várias páginas. Quando você está com o arquivo maximizado, ó, o nome aparece. Quando você está restaurado, está menor, o nome desaparece e fica só o botãozinho aqui, ó, tá? Deixa eu aumentar de novo aqui, ó. Opa, não apareceu ainda, vou aumentar um pouquinho mais. Não ainda. Agora apareceu. Então, quando você tiver um arquivo, um monitor, que a tela é mais larga, muito provável que você vai trabalhar restaurado, vai trabalhar com esse quadradinho aqui, ó, maximizado, melhor dizendo, né? Que eu vou maximizar daqui a pouco, e não restaurado como eu estou fazendo. Estou aparecendo um quadradinho, então eu restaurei, eu voltei ele ficar pequeno. Depois eu vou maximizar para ele ficar grande de novo, tá? Porque fica mais fácil você achar esse botão aqui, ó, várias páginas. Como eu cliquei em várias páginas, não aparecem todas aqui, está aparecendo 3, né? Eu tenho 7. Vou baixar o zoom. Pronto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Perfeito. Então, observe que minhas duas primeiras páginas têm somente texto. E a segunda tem cabeçalho e rodapé, mas a primeira não tem cabeçalho e rodapé. A partir da segunda, né, todas têm cabeçalho, todas têm rodapé. A terceira página tem a caixa de texto, que, entre aspas, parece um pouquinho a minha forma, mas não é, né? Porque a caixa de texto ela já vem semi-formatada, já vem com um certo design, né? Só coloquei ele aqui na lateral porque foi o comando que eu escolhi. E lá minhas formas, não, eu tive que ajustar elas, colocar cor, colocar estilo, vai para aí fora, né? Então, as caixas tiveram que ser formatadas. Então, observe que você tem uma quantidade de páginas, tá? Vou fazer mais um rendezinho lá, só para a gente concluir o assunto, tá? Concluir a aula, né? Falei uns 40, 50 minutos, deve estar beirando esse tempo. Eu vou voltar na página inicial, porque eu sempre deixo na página inicial, tá? Aliás, no exibir eu vou deixar uma página aqui, e vou aumentar o zoom, tá? O zoom que eu me refiro na aula de baixo, tá? É o de cima, porque eu estou com 2 arquivos, aquele que eu grifei, né? Aquele que eu grifei lá atrás. Aliás, esse aqui eu já posso fechar, né? Porque eu já fiz todas as propostas, agora eu vou só mostrar algumas coisas a mais, então eu vou puxar ele no X, aí eu retorno naquele anterior, tá? Vou aumentar o zoom, inclusive eu estou aparecendo um pedacinho da tela lá atrás, deixa eu fechar essa tela aqui, 100%, vou maximizar, na hora que eu maximizar ele vai ocupar toda a tela, perfeito, e aí eu vou voltar, agora sim, eu volto na página inicial, e eu vou fazer o seguinte, eu quero mais um render, né, no finalzinho aqui, ó. Eu vou tentar clicar embaixo da forma, e a tendência dele é subir, eu vou clicar embaixo da forma, e ele sobe. Por quê? Porque ele enxerga o meu texto aqui, ó. Ele não enxerga o meu texto aqui embaixo, porque eu estou com as formas me atrapalhando de trabalhar um pouquinho, tá? Então, o que eu vou fazer? Ó? Vou clicar no final do dispositivo pontinho, vou dar um Enter e perceber que o meu texto, o Enter, né? Empurrou as formas para baixo. Então, meu texto vai entrar aqui, ó. Meu render, né? Vou fazer um render um pouquinho exagerado, para ficar umas 10 páginas aproximadamente. Acho que se colocar um 20,4 aí, já deve fazer aí mais uma quantidade de páginas, tá? Deixa eu só confirmar aqui
Se eu coloquei vírgula mesmo, se foi pontinho, né? Mas por pontinho não vai resolver, tá? Vou ter que apagar vírgula, tá? Então fica atento aí, para não colocar ponto, né? Ponto não funciona, como lá no igual não funciona o menos, como eu usei anteriormente aí, mostrei que não funcionava. Na verdade eu errei mesmo, mas mostrei que não funcionou, né? Legal? Bom, o que eu quero saber aqui? Se esse texto, ele vai empurrar essas formas para baixo, ou se ele vai meio que passar por cima e vai jogar texto junto com forma, é isso que eu quero saber, tá? Então, vamos lá. Vamos dar um Enter aqui, vamos ver o que ele faz. Aparentemente ele empurrou, vamos ver? É isso mesmo. Ele mandou minhas formas lá para a página 9. E na página 9 tem um agravante, né? É um agravante aí, semi-importante, na verdade. O meu... Não estou vendo nem o rodapé, minhas caixas ficaram aqui meio desajustadas, né? Significa que eu tenho texto demais. Significa que eu vou ter que fazer alguma ideia aí, né? Bom, para não complicar muito, eu vou fazer uma coisa mais simples, tá? Meu cursor está piscando aqui, ó, na página 9, né? Porque agora eu tenho 9. Eu devo ter cabeçalho, deixa eu confirmar. Tenho cabeçalho, na página 9. Vamos ver no anterior. Ó, eu tenho rodapé, 8 páginas. Então, na 8 de 9, né? Mas na 9 lá embaixo, se a gente olhar, a gente vai observar que não tem nenhum rodapé, porque as formas atrapalharam. Olha o comandinho simples aqui, ó. Está com o cursor piscando aqui, vai lá em inserir. Vamos fazer uma quebra de página, tá? Então, lá no botão páginas, porque eu estou com a minha tela um pouco limitada aqui, eu tenho lá o botão quebra de página. Se você tiver direto no inserir e aparecer o botão quebra de página, já pode clicar direto. No meu caso, eu tive que ir no botão páginas primeiro, quebra de página. O que ele fez? Ele deixou essa área vazia aqui, vazia mesmo, na página 9, né? E me mandou todas as minhas formas lá para a página 10, tá? E aí, minha página 10 fica só com as formas, e aí fica um pouquinho mais fácil, mais tranquilo, né, de trabalhar. Legal? Então, assim, tem em mente, né, de fazer o texto para depois ir colocando os conteúdos, formas, caixa, né, para depois você verificar como que está ficando a sua formatação. Legal? E aí você vai fazer uma quebra, como eu fiz, né, uma quebra de página, já resolve tal do problema aí. Foi um jeito mais light que eu achei. Legal? Bom, e com isso a gente chegou aí uns 40, 50 minutos de aula, né? Acredito que vocês entenderam, né? A gente fez bem devagar, quase parando. Vamos dar um Ctrl B aqui para garantir. Então, a gente tem aí 10 páginas, usando cabeçalho e rodapé, formas, caixa de texto, né? Ficou lá nas páginas anteriores, lá no comecinho, né? Página 3, se eu não me engano. Vamos conferir se é verdade? Então, página 3, tá? Na base de dados ela vai mostrando para a gente aqui, ó, qual a página que você está posicionado, ou você vai pelo cabeçalho e rodapé, né? Que dá para ver também, né? Pelo rodapé, na verdade, né? Pelo rodapé que aparece no número de página. Legal? Bom, com isso a gente concluiu aí o assunto dessa aula de hoje. Legal? Vou dar um Ctrl V para garantir que esteja tudo salvo. Vou fechar o arquivinho já no X mesmo, direto, né? Retornando aqui para a nossa telinha, né? E vamos dar o bom dia, boa tarde, boa noite, depende do horário que você vai assistir. Se no fim de semana, bom fim de semana, mas estude, tá? Sempre é bom estudar, né? Não esqueça de estudar nunca, né? De refazer o exercício, né? Pegou o vídeo lá, assim que eu compartilhar, pega o vídeo, assiste uma vez, duas, três, tenta executar lá algumas vezes, né? Você vai ver que você vai ficar craque no Word, né? E nos outros módulos também, conforme eu for gravando, você vai assistindo as aulas na sequência aí, tá? Fica com Deus, bom fim de semana para vocês. Professor Rafael, Microcampo Santo André, mais uma aulinha aí. Aguardo vocês aí na 5ª aula de Word, né? Na próxima semana aí. Legal? Vou parar a gravação, tá? Nesse momento. Clicar aqui no mais, vamos parar a gravação. Fique com Deus, tá?